Eu vou usar uma história, vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo recentemente e eu costumo utilizar a metodologia SPIN em basicamente todas as minhas conversas de vendas. Claro que algumas a gente consegue fazer o processo de forma correta, algumas nem tanto, mas de maneira geral é o que eu costumo fazer no meu dia a dia. Há um tempo atrás eu estava fazendo um trabalho de um treinamento lá no estado do Pará, na cidade de Belém. E quando eu estava retornando aqui para a nossa cidade, as viagens, as conexões ficaram muito apertadas mesmo. Tinha que dar tudo certo, tudo correto, nada de atraso para que eu conseguisse embarcar nos voos seguintes. Então eu embarquei em Belém, do Pará, fiz conexão em Confins, aí depois em Campinas para vir aqui para a nossa cidade, Chapecó. E eu saí de lá de Belém, tudo deu certo, eu cheguei, nós descemos em Confins, eu tinha pouco tempo para trocar de aeronave, eu consegui, cheguei em Campinas, o embarque para Chapecó já estava aberto, eu consegui entrar no avião, e aí nós viemos para a nossa cidade, só que chegando aqui em Chapecó, era inverno, não deu teto, ou seja, o avião não pousou, nós fomos deslocados para a cidade de Porto Alegre. Chegando lá em Porto Alegre, obviamente as pessoas ficam um pouco ansiosas, até porque naquela oportunidade era a véspera de Dia das Mães, todo mundo estava ansioso para estar em casa com as suas mulheres, com seus esposos, e justamente para a gente poder curtir esse momento do Dia das Mães, mas infelizmente, por questões naturais, o avião teve que ser desviado para Porto Alegre. E você sabe como é que é essa situação. Sempre tem aquelas pessoas que se controlam emocionalmente e tem aquelas pessoas mais alteradas, não é mesmo? E chegando lá em Porto Alegre, a gente desembarcou do avião e ficou esperando então o traslado, que era um ônibus que iria trazer a gente até a nossa cidade. E lá, muitas pessoas acabaram indo até os funcionários da companhia para reclamar, tentar agredir verbalmente alguns funcionários, como se eles tinham culpa daquela situação que era uma intempérie da natureza e que o avião teve que ser desviado, e queriam estar em casa, que precisavam estar em casa. E nisso tudo, obviamente eu fiquei à distância só observando aquela cena, aquelas pessoas lá gritando, irritadas com os funcionários da companhia, e eu estava ali escorado na parede, só observando. E ao meu lado direito tinha uma outra pessoa, um jovem, uma pessoa aí mais ou menos de 30, 35 anos, escorado também na outra parede, observando também aquela cena. E quando eu vi que ele estava ali do meu lado observando, eu puxei uma conversa com ele e perguntei o que você acha dessa situação. E aí ele já começou a conversar comigo, dizendo, olha, eu acho que não tem muita lógica, porque os funcionários não têm culpa de nada, e se a gente está aqui por questão de segurança. E aí nós começamos, então, engatou uma conversa. Obviamente, da conversa eu já usei, então, as primeiras perguntas, assim que a gente quebrou o gelo, a primeira pergunta de situação. Vem cá, você trabalha com o quê? E aí ele já foi abrindo o jogo. Olha, eu sou empresário, eu tenho uma empresa que fabrica produtos terapêuticos para agronegócio, assim, e me explicou o que é. Ah, legal, quantos funcionários você tem? É uma empresa grande? Ah, é uma empresa que tem tantos funcionários. Você vende para o Brasil inteiro? Você estava onde? Ah, eu estava lá no estado de Minas Gerais, fazendo trabalho lá. Ou seja, algumas perguntas eu já levantei qual que era a situação dessa pessoa. E aí, obviamente, eu já identifiquei que ele era um potencial cliente para os meus treinamentos, para os meus negócios. E aí eu continuei, joguei, vem cá, e como é que estão as vendas? A tua equipe de vendas está conseguindo vender bem? Ele disse, olha, depende do mês vende muito bem, tem outro mês que não vende tão bem. Aquela oscilação que você sabe do que eu estou falando, A maioria das empresas acabam sentindo isso. E aí eu já identifiquei um possível problema. E aí eu intensifiquei isso, Perguntei para ele, olha, e quando não bate a meta, o prejuízo é muito grande? E aí ele disse, quando não bater a meta, realmente nós acaba diluindo o lucro de outros meses para bater naquele mês. E aí eu fui nessa linha de raciocínio, certo? E então eu mostrei para ele, e ele mesmo foi falando comigo, a necessidade que ele tinha de resolver esse problema. E eu questionei para ele, você costuma fazer muitos treinamentos com a sua equipe de vendas? E ele me disse, olha, a gente faz até com uma certa frequência. E foi só aí que ele foi pedir para mim o que eu fazia. Eu disse para ele, olha,
eu sou professor e trabalho com treinamentos de vendas. Sério? Ele disse, sério? E aí, olha que interessante. E foi aí que ele comentou para mim, falando o seguinte, olha que coincidência, que legal, realmente estou precisando fazer um treinamento de vendas mais aprofundado, mais técnico com a minha equipe. E aí, inclusive, nós conversamos a metodologia SPIN, né? E ele comentou com a possibilidade de aplicar a metodologia SPIN num treinamento específico para a equipe dele. Aí a conversa continuou, a gente embarcou no ônibus e a gente mudou de assunto, falou de outras coisas, a gente ficou por 4, 5 horas junto nesse período. E no final eu simplesmente cheguei para ele e dei um livro de presente para ele e disse assim, olha, aqui está o meu livro, já que você é uma pessoa que investe bastante em treinamento, gosta de vendas, a sua equipe gosta de vendas, leva, se você gostar do livro, compartilhe com a sua equipe de vendas, quem sabe também pode ajudar a sua equipe. E não falei mais nada. Ou seja, ele já tinha percebido o que ele precisava e aí ele tinha uma grande oportunidade, porque ele estava em contato com uma pessoa que poderia resolver o problema dele. O resumo dessa história toda é o seguinte, 15 dias depois do nosso contato, dessa viagem que eu deixei o livro para ele, eu fiz uma dedicatória, inclusive, botei lá o meu telefone, obviamente, ele entrou em contato pedindo um orçamento para mim fazer um treinamento de vendas e a gente negociou, eu fiz esse treinamento de vendas alguns dias depois para toda a equipe dele. Então, a metodologia SPIN na prática, ela funciona para qualquer segmento, desde que você use ela de uma forma natural, uma forma onde você identifique a situação real do que você está falando e aí você já vai levantar alguns possíveis problemas que você, com o seu produto, seu serviço, pode resolver. Essa conversa, essa história, poderia ter terminado em nada, ou seja, eu poderia, quem sabe, fazer algumas perguntas e levantar alguns problemas que eu não conseguiria resolver. Talvez aí eu indicaria um amigo, alguém que pudesse ajudar ele, ok? Isso pode acontecer com você também no seu dia a dia. Você levantar alguns possíveis problemas que você não resolve. E aí, obviamente, você tem que deixar isso de lado e tentar continuar perguntando para levantar outros problemas que você pode resolver.